Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder celebrar esse dia junto com você. A igreja hoje nos convida a festejar o dia da exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro. Que nós possamos olhar para a cruz do Senhor. Se você puder meditar hoje a palavra de Deus com a cruz, procure fazer isso. Olhe para a cruz e veja ali a manifestação de um Deus que se entrega por amor. Mas não é qualquer entrega, é uma entrega plena, derramando até a última gota do seu sangue, por amor à humanidade, por amor a você. Às vezes nós não damos valor a esse gesto de Deus por nós. Quando foi que nós demonstramos desta mesma forma o nosso amor por Deus? Então procure fazer a sua meditação olhando para um crucifixo, símbolo maior do amor de Deus pela humanidade. Convidar você também a pegar a sua Bíblia para refletirmos, para rezarmos com toda a igreja. O evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 3, versículos 13 ao 17. O texto diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a crucificação, ela era tida como um castigo que a pessoa recebia. Então, cometeu alguma coisa, era pregado na cruz. Assim como quando nós olhamos para a história e vemos que em outras situações pessoas eram decapitadas porque cometiam algumas coisas que infringiam algum tipo de lei, alguma norma. No tempo de Jesus era a crucificação. E é interessante porque Deus utiliza desses mesmos meios onde nós estamos vivendo para superar essa realidade de morte, demonstrando ali um sinal de vida. Aquele madeiro que levou o ser humano a pecar, lá no início da Sagrada Escritura, quando nós vemos que Adão e Eva comeram do fruto da árvore que não era permitido, daquele mesmo madeiro, onde entra o pecado no mundo e entra o pecado na humanidade, agora esse madeiro se transforma em cruz. E através desse mesmo madeiro nos vem a salvação. Nos vem esta restauração da aliança que foi rompida pelo pecado. Nós precisamos olhar para a cruz e ver ali a oportunidade de ressuscitar com Cristo. A cruz já não é mais sinal de castigo, mas é sinal de salvação. Não é mais o símbolo daquele primeiro madeiro lá de Adão e Eva, onde entrou o pecado no mundo, mas agora o madeiro se transformou num sinal de salvação.
Por isso esta festa da exaltação da Santa Cruz, sinal de salvação, sinal do amor máximo de Deus pela humanidade, fazendo com que a gente possa entender que através desse nosso olhar para a cruz, nós possamos também demonstrar o nosso amor por Deus e também entregar a nossa vida, gastar a nossa vida por amor a Deus. E aí Jesus diz: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. É Jesus que vem até nós para nos resgatar dessa realidade de pecado e nos devolver como a dignidade. Eu não sei se você já viveu na sua vida um momento em que você tenha perdido a sua dignidade, onde as pessoas não te respeitavam, ou as pessoas não acreditavam em você. Jesus vem para nos devolver a dignidade. Agora, novamente, você é um ser humano, onde você é olhado de frente, não conversando, olhando para qualquer lado. Quando as pessoas não confiam em você, elas desviam o olhar, elas evitam falar contigo. Agora, quando você tem dignidade, as pessoas te procuram, as pessoas te olham nos olhos, porque você é digno. E Deus te dá essa dignidade. Por isso, meus irmãos, vamos nos voltar para Deus, porque só Jesus pode nos devolver a dignidade que muitas vezes o mundo nos tira. E aí Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, da mesma forma como Moisés levantou a serpente lá no deserto. Então não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Assim também como a nossa busca de Deus, nós precisamos buscar a Deus. Não é simplesmente uma escolha, eu quero, eu não quero. É necessário. Se você quer viver com Deus, você precisa buscar a palavra. Você precisa fazer a sua oração. É necessário. Não é questão de escolha. Se nós levarmos a nossa vida no nosso bel prazer, você já sabe mais ou menos onde nós vamos parar. Então tem coisas que são necessárias. Quando você partir desta vida para a eternidade, assim projetamos a nossa vida pelo menos, né? Você pretende estar com Deus? Se a sua resposta for positiva, então é necessário que você se coloque diante da palavra de Deus e ouça aquilo que Jesus está dizendo. É necessário que você olhe para a cruz e diga: assim também como Deus se entregou inteiramente para me resgatar desta realidade indigna e me devolveu a dignidade, assim também eu preciso agir, buscando fazer em tudo a vontade de Deus. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, as nossas famílias e os nossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia e até o próximo programa.